Bom dia, meus amigos! Programa Viagem pela Bíblia, começando agora, aqui na rádio MIC FM de Nova Diadema, São Paulo. Dou as boas-vindas a todos vocês. Meu nome é Jean Lucas e está no ar o nosso programa de aprendizado, de reflexão da Palavra de Deus. É o momento que nós temos aí, toda semana, para aprendermos um pouco da Palavra de Deus, que é viva, é eficaz e é poderosa, É o poder de Deus na vida nossa, é a conversa, que Deus tem conosco. Como Deus fala com a gente? Uma das formas, e acredito eu que a principal, é através da palavra dele. Porque quando lemos a Bíblia, podemos considerar que o que está escrito na Bíblia é Deus falando conosco. Amém? Então, vamos começar a nossa viagem de hoje. Hoje eu queria falar de um assunto, que é um assunto assim, triste, Eu queria falar sobre pessoas que começam a sua vida cristã, vêm para o caminho de Deus e depois elas se afastam de Deus, Eu considero triste porque a pessoa chegou a experimentar, a conhecer a Deus, de verdade, e quando vê a pessoa sai do caminho de Deus, isso é muito ruim, E tem um texto da Bíblia, que diz isso, lá na carta aos Hebreus, e esse texto que a gente vai ler aqui agora. Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 4, diz assim: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Meus amigos, é um texto forte, Bom, aqui está falando claramente de pessoas que foram para a igreja, pessoas que conheceram Deus, tiveram contato com Deus, e depois se afastaram dos caminhos do Senhor. Pessoas que se desviaram do caminho de Deus. A pessoa estava numa rota rumo a Deus, no rumo de Deus, caminhando com Deus, mas ela se desviou desse caminho. A pessoa escolheu passar por outros caminhos, abandonou o Senhor Jesus. Então, a gente leu aqui que se a pessoa se tornou participante do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, caíram e caíram, ou seja, saíram da presença de Deus, não voltaram para Deus, a Bíblia diz até que é impossível renová-los para arrependimento. Eu acredito que aqui é porque a própria pessoa não quer. Infelizmente, se eu pegar da época que eu conheci Jesus até hoje, já tem alguns anos, infelizmente, a grande maioria de pessoas que estavam no caminho de Deus e se desviaram do caminho dele, infelizmente a grande maioria não volta. Não sei muito bem o porquê não, mas uma boa parte não volta para a igreja, não volta para os caminhos de Deus, sabe? Eu nem estou falando assim se a pessoa saiu de uma igreja específica e foi para outra específica. Estou falando quando a pessoa abandona, apostata, da fé. A pessoa abandona a sua fé. É isso que eu estou falando. Infelizmente, conheço algumas pessoas
que saíram da presença de Deus e não voltaram mais. É triste, né? É o que está falando o texto aqui. E você vê que no versículo 7, faz uma comparação. A terra que absorve a chuva, que cai sobre ela frequentemente e produz erva útil para aqueles por quem ela é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Essa terra aqui é nós, está comparando com a gente. Se você, ser humano, você absorve a chuva que cai sobre você, a palavra de Deus, as bênçãos de Deus, o reino de Deus está sobre você, e você produz frutos para o reino de Deus, você vai receber só a bênção de Deus. Vai ser bênção. Mas se você recebe o reino de Deus, está só recebendo, mas você produz espinhos e abrolhos, ou seja, você não dá fruto para Deus, você dá, pelo contrário, o fruto seu é um fruto do maligno. O fruto que você produz, as suas obras, né, as suas ações, são coisas que desagradam a Deus, é coisa que Deus não se agrada, né? É fruto do maligno. Você vai ser rejeitado. Nem é porque Deus é mau, não, é porque o seu fruto mesmo vai te condenar, né? Você imagina uma plantação, você planta um pé de laranja e ele dá espinho, ele dá abrolho, né? Dá erva daninha. Ué, você vai cortar esse pé de laranja, o pé de laranja precisa produzir laranja, certo? Se ele não produz laranja, ele produz uma erva venenosa, ele produz espinhos, você vai apanhar a laranja, está cheio de espinho, ué, você vai cortar aquele pé de laranja, o fim dele vai ser queimado, vai cortar e queimar, deixar lá, porque não está dando o fruto que era para dar, né? E, infelizmente, quando a pessoa sai da presença de Deus, é muito difícil ele manter a sua fé, muito difícil. Nós somos chamados para viver como igreja, juntos. Pensa na brasa. Você pega uma brasa do fogão, sozinha não produz quase nada, ela apaga. Se você deixar sozinha, ela vai apagar. Ela vai passar um tempinho, ela vai apagar. Mas pega essa brasa e mistura junto com as outras. Ela acende, ela pega fogo. Então nós precisamos viver como igreja, um dependendo do outro, um ajudando o outro, né? É um erro muito grave a pessoa se desviar do caminho de Deus. Muito grave. E qual vai ser o fim disso? É o que está falando aqui na palavra de Deus, versículo 8. O fim é ser queimada. A pessoa vai ser condenada ao inferno, porque não é porque Deus é mau, não, é porque a própria pessoa está indo para esse caminho, né? E tem pessoas, às vezes, que fazem coisas assim muito opostas ao que Deus espera, ao que Deus nos ensina, né? Aí fica na questão de colheita, né? Você vai colher o que você plantou. Se você está plantando coisas que não agradam a Deus, o seu fruto, né, a sua colheita, né, vai ser coisas que não agradam a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, talvez você está pensando assim em mudar, sair da fé em Cristo, você está pensando em sair da igreja, né? Quando eu falo sair da igreja, não é para ir para outra igreja, é sair mesmo, né? Abandonar a fé. Não faça isso. Dificilmente você vai conseguir voltar depois, tá? Ah, não, eu vou sair, mas o dia que quiser voltar eu volto. Olha, meu querido, eu conheço pouquíssimas pessoas que voltaram. A grande maioria não volta. Dizem até que ficam fracos, não conseguem voltar, tem vergonha, não sei o que e tal. E não conseguem voltar. Não é uma coisa que você fala assim, se eu quiser voltar eu volto. Não sei por qual motivo, a pessoa tem muita dificuldade para voltar. Muitas barreiras, e às vezes se envolve com coisas muito erradas. Sem contar que quando você sai da presença de Deus, você começa a praticar pecado, a chance de você adoecer, de você morrer é muito grande. Porque os mandamentos de Deus, não é porque Deus é chato, não é porque Deus é enjoado, é porque Deus quer nos proteger, Deus conhece como é que é esse mundo, Deus sabe como é que as coisas são. Então quando Deus dá um mandamento, é para nos proteger. Então às vezes a pessoa sai da presença de Deus, aí mexe com coisa que não deve, às vezes vai entrar em vícios, né? Talvez pode perder a vida, talvez vai praticar coisas erradas que não deveria praticar, vai se envolver em vários tipos de pecados.
e pode vir aí a se machucar, né, gravemente, tanto no emocional quanto no físico. Então não saia da presença de Deus. Você não vai ganhar nada com isso. Ah, mas eu tô tendo um problema. O pastor da minha igreja é isso, ele é aquilo, ele faz isso, ele faz aquilo. Meu amigo, tem tanta igreja, tem tanta denominação, vai para outra. O erro da gente é sair da presença de Deus por causa do ser humano. Quem te chamou para a igreja não é o ser humano, é Jesus. Ele não vai te decepcionar, nunca. Se o ser humano errou com você, primeira coisa, a gente lida com o ser humano, a gente também é ser humano. Então, uma hora pode acontecer uma coisa que desagrada e tal, mas sempre vai ter a igreja verdadeira. Talvez você está numa igreja falsa. Como é que você sabe que uma igreja é falsa? Se ela desobedece à Bíblia. Se uma igreja vive em desobediência da Bíblia, ou seja, a Bíblia fala uma coisa e a igreja faz outra, essa igreja é uma igreja falsa. Sai dela, povo meu. A Bíblia até fala isso. Sai de Babilônia, sai da igreja falsa. Sai dela, povo meu. Procura uma igreja verdadeira, uma igreja boa. Vê se a igreja ensina a Bíblia. Se ela pratica e ensina a Bíblia, é uma igreja boa. Tá? Mas não saia, não abandone a fé por causa do homem. Porque o homem é falho, o homem erra e tal. E aquilo que o homem semear, ele vai colher. Você pode ter certeza que um falso mestre, um falso pastor, ele vai colher o fruto do que ele fez. E se ele não arrepender antes de morrer e não consertar, ele vai ser condenado também. Tá? Cuide da sua alma, cuide da sua salvação. Sabe? Nós dependemos um dos outros. Somos igual uma brasa de fogo, igual eu disse. É um esquentando o outro, um precisa do outro. Quando a minha brasinha está mais fria, a do outro está quente, me acende. E quando a do outro esfriar um pouquinho, a minha está quente, a minha acende ele. Então, é um grave erro sair da presença de Deus. Porque o mundo aí fora, ele te chama para você cair na perdição. Mas quando você cair no buraco, o mundo que te chamou não vai te ajudar, não. Pelo contrário, vai ajudar a empurrar você para o buraco. Tá? Fique firme em Jesus, porque só Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o único caminho que nos leva até Deus. Agora, com relação a experiências ruins, né, erros de pessoas conosco, meu amigo, se alguém errou contigo, é vida que segue, né? Procura um outro ministério, procura uma outra igreja e segue a sua vida. Mas nunca abandone o barco, nunca abandone Jesus. Algumas pessoas falam assim, mas eu sirvo a Deus fora da igreja, sem ir no templo. Olha, é uma coisa que não é legal não, viu? Vou falar só isso. Estou aqui na rádio e é o que eu posso te dizer o seguinte, isso aí não vai dar certo. No final você vai acabar esfriando, desanimando. Nós precisamos viver em união. A igreja é o corpo de Cristo, é uma união. Não existe um corpo isolado. O meu dedo tem valor e ele é útil, ele tem vida enquanto ele está no meu corpo. O meu dedo, que é um membro do meu corpo, fora do meu corpo, necrosa, morre. Ele vai morrer. Ele tem vida enquanto está no corpo. Então a gente também como igreja é isso. Eu tenho vida quando eu estou no corpo. Eu como igreja estou no corpo de Cristo, eu tenho vida. Eu fora do corpo, a analogia é certíssima. É um dedo, é um membro fora do corpo físico. Mesma coisa, não vai ter vida. Amém? Então fique firme na presença de Deus. Se você estiver passando por angústia, tribulações, ore a Deus que Deus é fiel. Pede para Ele te mostrar uma igreja boa para você caminhar, né, nos caminhos de Deus. E em nome de Jesus que você possa encontrar um bom lugar, uma boa igreja para você servir a Deus. Amém? Sobre esse assunto, escuta essa história aqui. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Teresa era uma menina linda que vivia na igreja. Cantava belos hinos e louvores, expulsava a tristeza. Seus olhos tinham brilhos reluzentes, refletindo o amor. Mas o inimigo um dia armou um laço e sobre ela jogou. Teresa então
pra Deus e começou a olhar o mundo. E a carne tomou conta do espírito em fração de segundos. E levantando a voz pra sua mãe, disse: mãe, eu vou partir. Preciso de dinheiro, eu vou embora, pra minha vida curtir. E as lágrimas de mãe não conseguiram convencer seu coração. Teresa então partiu, deixando sua igreja, sua fé e seus irmãos. Jamais imaginava que na frente seu destino era fatal, pois o inimigo abriu os braços para ela só para lhe fazer o mal. Teresa, pelas altas madrugadas, conheceu um sedutor que, cheio de palavras, lhe fazia falsas juras de amor. Então, de corpo e alma ao pecado, ela logo se entregou. E já não era mais uma menina, sua vida se acabou. Depois de muitos dias de embalo, era hora de voltar. Teresa despediu do seu amor, prometendo retornar. Mas ele escreveu-lhe uma carta para ela ler mais tarde. E no final da carta estava escrito: bem-vinda ao mundo da AIDS. A dor e o desespero tomou conta do coração de Teresa. Sua beleza foi embora como um rio que deságua para o mar. A luta pela vida foi tamanha, mas morreu, não teve jeito. Ficou no peito a saudade de Teresa, que jamais irá voltar. E hoje o que resta são os olhos de uma mãe que ainda chora. Chama a Teresa com a voz já bem cansada, pela casa noite afora. Mas a Teresa, pelo preço do pecado, desse mundo foi embora. E ficou claro que quem abandona Cristo só encontra o mal lá fora. Só encontra o mal lá fora. Só encontro o mal lá fora. Como vocês viram aí, né? Quando a gente sai da presença de Deus, além da nossa salvação, que é um bem inestimável, preciosíssimo, né? Também tem a parte natural. Você pode adoecer, pode aí, né, pegar doenças, pode até morrer, envolver com coisas erradas, que vai trazer grandes prejuízos para você. Então fique sempre na presença do Senhor. Os mandamentos de Deus, eles são para nos proteger. Deus nos ama. Amém? Nossa viagem de hoje termina por aqui. Um abraço a todos, um abraço, Kaique. Fiquem com Deus e até a próxima semana.